Olá, sejam muito bem-vindos ao Drops especial de sábado, cheio de novidades, de lançamentos do mundo do entretenimento. E hoje tem dica de filme, tem dica no streaming e tem dica também da Miriam Spritzer, que vai trazer uma novidade muito bacana sobre o cantor Paul McCartney. Então fica aí porque a gente tem muita coisa bacana pra vocês. E olha só a primeira dica. Quem ama a série de sucesso Sex and the City não pode perder a segunda temporada de And Just Like That, lá na HBO Max. E no final da primeira temporada, Carrie volta a viver uma vida de solteira após a morte de Big, enquanto Miranda se separa de Brad para viver em Los Angeles com Che. E Charlotte, que continua cuidando aí de suas duas filhas ao lado do marido. Miranda, Charlotte e Carrie continuam entregando uma moda ousada e cheia de luxo, discussões sobre a vida e agora também sobre o envelhecimento. Nesta nova fase, um novo ex-amante de Carrie terá destaque, Aidan. Interpretado por John Corbett, o personagem deve não só fazer uma simples aparição na trama, mas também reviver o que tinha com Carrie na juventude. E ele foi aí um dos namorados preferidos pelo público, né? A segunda temporada conta com 11 episódios, os 2 primeiros já estão disponíveis na HBO Max e os 9 seguintes serão lançados semanalmente na plataforma às quinta-feiras. Não pode perder não, hein? Tem filme de suspense que acaba de chegar nos cinemas. Estamos falando de Sede Assassina. O longa acompanha a polícia e o FBI em uma desesperada caçada para identificar e capturar um assassino. O investigador-chefe do FBI, vivido por Ben Mendelsohn, recruta Eleanor, uma talentosa policial vivida por Shailene Woodley, que ajuda aí a identificar e capturar o assassino. E o Caio assistiu esse filme e vai contar suas impressões pra gente. É com você, Caio. De volta aqui agora para falar de Sede Assassina, que é um thriller policial com bastante suspense, e para você que gosta daquelas coisas de entrar na mente do criminoso, entender as loucuras que passam na cabeça dele para ele fazer o que ele faz, esse é um filme que é um prato cheio. Tem a Shailene Woodley, que é a protagonista, e o Ben Mendelsohn, que são 2 grandes atores que estão nesse filme, e o filme fala sobre um atirador que tá fazendo algumas vítimas na cidade de Baltimore, que começa numa véspera de ano novo, e ele é um cara super bem treinado, que não erra, que sabe exatamente o que tá fazendo, e aí a Shailene Woodley é uma agente da polícia local que se une ao FBI, porque vem nela uma personagem interessante, vem nela uma pessoa que tem um pensamento diferente, pode ajudar o FBI a resolver esse caso. O FBI que tá procurando ela, e o Ben Mendelsohn tá ali como essa figura-chefe do FBI, atrás desse atirador, desse assassino em série. E acaba que ela tem uma visão diferente, porque ela consegue se relacionar a ele, ela não se encaixa na sociedade, ela entende um pouco melhor esse assassino, porque ele também, ela acha, né, não se encaixa nessa sociedade, e a gente já viu no trailer que ela acaba até conversando com ele eventualmente, e o filme tem seus momentos, a fotografia é muito boa, o filme é dirigido pelo mesmo diretor de Relatos Selvagens, então ele tem algumas escolhas muito legais criativamente, tem uns momentos em que ele usa um foco duplo com a câmera dividida, que é super legal, umas cenas dela nadando pra gente entender o que tá passando na cabeça dela, ela não fica uma personagem superficial, mas ali no terceiro ato acaba se perdendo um pouquinho o filme. Eu sinto que eles queriam ajeitar as coisas muito rápido, eles deram bastante tempo no começo, aí no fim eles tiveram que correr pra resolver a situação como um todo e acaba ficando um pouco superficial, mas se você gosta desse tipo de filme, de thriller policial, desse tipo de coisa bem tensa, tentando descobrir, desvendar os mistérios desse crime junto com os personagens, é um prato cheio pra você, então vai lá no cinema conferir a estreia de Sede Assassina. Até semana que vem que eu tô de volta no estúdio, então até mais. Chegou no Prime Video The Covenant. O filme aborda a guerra no Afeganistão e a relação entre as forças norte-americanas e os aliados afegãos na luta contra os talibãs. No centro da trama está John Keeley, interpretado por Jake Gyllenhaal, um sargento do exército dos Estados Unidos que está em missão no Oriente Médio. E ele faz uma aliança com um tradutor local, Ahmed, que acaba salvando sua vida em uma situação da guerra. Mas Ahmed começa a ser tratado como traidor pelo Talibã, acusado de ajudar um inimigo, e é forçado a viver escondido. O nome The Covenant é um termo que significa pacto ou promessa, e é isso que acontece entre os 2 protagonistas. Eles fazem um pacto de ajudar um ao outro até as últimas consequências. O filme tem direção de Guy Ritchie, o mesmo de Sherlock Holmes e Aladdin. Confira lá no Prime Video que tá demais. E tem animação novinha da Pixar pra gente se emocionar e voltar a pegar o lencinho e chorar, viu? Chegou nos cinemas Elementos, um filme que aborda os 4 elementos essenciais para a nossa existência: água, fogo, terra e ar. E nesse filme, eles têm vida própria.
E na história, os personagens de fogo são refugiados que foram expulsos da terra deles pela mudança climática. E eles são a classe mais pobre. Então eles vão para a cidade Elementos. Mas o Caio, ele assistiu o filme também e contou o que ele achou. Diz aí, Caio. Oi Camila, oi pra você ligado no Drops. Hoje eu não pude estar no estúdio, mas eu vim aqui pra falar um pouquinho sobre Elementos, a nova animação da Pixar, que é uma comédia romântica misturado com um filme sobre imigração, sobre chegar em um lugar novo, sobre pertencimento e um pouco sobre racismo e coisas do tipo, que esses temas que acabam sendo abordados até em Zootopia e a Pixar agora traz pra Elementos. O filme é bem interessante nesse sentido da questão da imigração como um todo. O povo do fogo chega nessa cidade dos elementos sem ser muito aprovado pelo povo do fogo, de onde eles saíram, da Terra do Fogo, e chegando nesse lugar que não é feito pra eles. Então é muito interessante você ver esse tipo da crítica de um lugar que não é feito pra você, onde você não se enxerga, onde você não se encaixa necessariamente, mas você batalha pra conseguir encontrar o seu lugar dentro dessa sociedade. Nesse sentido, o filme faz um bom trabalho e, como comédia romântica, também é o típico filme de comédia romântica que a gente tá acostumado, da menina que tem as dificuldades, do cara que vem de uma classe mais alta e que eles têm os conflitos dele, eles têm que trabalhar junto pra conseguir resolver um problema, e aí nisso eles vão construindo uma amizade improvável que acaba virando um romance. O filme é bastante previsível, mas ele é um filme até que bem construído, a animação é muito bonita da Pixar, isso não tem o que dizer, e o trabalho de dublagem aqui no Brasil tá muito legal. Eles colocaram alguns atores famosos, mas eu acho que a melhor parte dessa dublagem, o melhor ator que tá no papel é o André Matos, que faz o pai da Faísca, que é esse personagem do fogo. Acho que ele tá incrível no papel e vale muito a pena você conferir, ou se você não tá muito assim, daqui a pouquinho chega no Disney Plus. Mas olha, e você, Camila, do que você gostou mais? Eu sei que você já assistiu comigo também, e aí, você gostou mais dessa parte da comédia romântica, dessa questão da imigração, você e seus cabelos de fogo? Olha, Caio, eu amei um pouco dos dois, pois a Faísca e o Gota, que são o casal aí improvável do filme, tipo Romeu e Julieta, eles não podem se misturar. Mas no caso deles, eles podem morrer se fizerem isso. E também levanta várias questões, como a aceitação das diferenças e umas questões psicológicas também, como ansiedade e depressão. E as dificuldades em ir atrás de seus próprios sonhos. Fora que o filme é um espetáculo visual, onde a Pixar entrega mais uma vez um show de elementos gráficos perfeitos. Vale muito a pena ir nas telonas conferir. Nesta semana, em celebração ao Dia Nacional do Cinema, que aconteceu no dia 20 de junho, entrou em cartaz o filme Tinnitus. O longa, que foi premiado no Festival de Gramado, conta a história de uma atleta de saltos ornamentais que sofre com zumbidos no ouvido. E isso dificulta sua performance no esporte. E a nossa correspondente Miriam Spritzer entrevistou o elenco dessa bela produção. Vamos conferir. Eu queria perguntar para as duas atrizes aqui um pouquinho, porque assim, é um filme que demanda muito de vocês também em sentido de atuação, tem uma parte muito física, tem também uma parte emocional bastante densa. Qual foi o maior desafio de criar a Marina e a Luísa para vocês? Eu já falei isso outras vezes. Para mim foi um desafio físico, assim, né? Quando eu fui no teste, passei no teste, eu falei pro Gregório que ia aprender a nadar. Basicamente, eu não sabia nadar e o filme era todo sobre isso, né? Uma atleta de saltos ornamentais, ela vive na água. A Joana, a personagem da Joana, ainda é uma sereia, mas a Luísa precisava ter uma relação íntima com a piscina que eu não tinha. Mas eu acho que isso é uma das coisas mais lindas, assim, de ser atriz, é poder, de fato, adentrar esses universos, é poder me transformar, aprender, né, explorar, assim. Então, foi algo que me desafiou muito, a gente tinha um tempo curto, e não que hoje eu saiba nadar super bem, não é isso. Mas, de fato, eu saí de um nível 0 para um nível 3, 4, assim. Então, eu já tô feliz, aprendi pouco porque a personagem exigia isso. E é muito bom, né? Quando a gente pode ultrapassar os nossos limites, assim. Fora todas as questões que ela traz emocionais, como você pontuou, mas essa, sem dúvida, esse era o meu maior desafio. Conseguir aprender minimamente ali. Eu costumo falar que são 3 filmes, né? Que tem a questão física da doença, que de fato, depois do filme, várias pessoas vieram conversar comigo que têm tinnitus, que sofrem, e enfim, uma coisa que eu
sabia da existência antes, mas agora tenho muito mais conhecimento, conheço muito mais pessoas que sofrem disso, e também em sessões comigo e com o Greg, pessoas vêm encontrar com a gente emocionadas porque sofrem dessa doença e com o filme acabam por, enfim, quase que se abrirem, né, partilharem com a gente. Então tem esse lado da doença física, tem o lado do atletismo, da postura. A gente teve várias, enfim, aulas, treinamento de postura, de coordenação, sempre super alinhadas, mãos, pés. Nossa, a coordenação que a gente tinha que ter também foi desafiador, né, Jô? Sincronismo, malhação. A gente tinha uma vida muito engraçada, porque a gente estava sempre em aulas de natação, aulas de sincronismo, academia, era muito engraçado. E depois também a Marina tem a questão dessa loucura chamada apneia, curso de apneia, 5 quilos na cintura para poder afundar num tanque com tubarões, raias, tartarugas, nadar com a cauda de sereia. Tudo foi desafiante, né? Tudo foi difícil de fazer do ponto de vista físico, e tudo foi desafiante, mas é isso, que nem a Indira falou, eu acho que a gente tá nesse trabalho porque a gente gosta de se superar, de aprender, e é um filme que fala sobre superação também, então acho que super faz sentido termos passado por momentos desafiantes que superamos com sucesso. Bom, eu acho que a protagonista, a Marina, ela sofre de uma doença invisível, né? Ela acontece dentro do próprio corpo. E essa é uma doença que quando a gente entende como funciona o tinnitus, que é um processo de perda auditiva e talvez um processo de má interpretação dos sons da realidade, a gente começa a entrevistar os pacientes, né, e contando com a consultoria dos maiores especialistas em tinnitus do mundo que trabalham com a gente, o Dr. Antônio Sanches, a gente entendeu que a maior parte dos pacientes sofrem com incompreensão, né? O tinnitus, ele pode ser um barulhinho que a gente escuta quando a gente sai da balada, assim, e muita gente entende isso, que tem aquele apito, né, contínuo, mas imagina se aquele apito ele se estende por dias e em vez daquele barulho que é o nível 1, de repente ele vai aumentando para o nível 2, 3, 4, até chegar no 8 ou 9 para alguns pacientes, aquilo pode chegar subitamente a desaparecer ou aquilo pode ser contínuo. Então, eu acho que isso pode ser enlouquecedor, é perturbador, isso foi muito difícil tanto para a Joana entender isso, e eu acho que tem uma dificuldade que a gente percebeu no contato com os pacientes, que no caso da Indira como você entende essa questão, né? Eu acho que mesmo pessoas que têm uma confiança muito grande, assim, sabe, na parte das entrevistas, e mesmo como a Joana falou, a gente exibindo o filme, a gente percebe gente muito emocionada na plateia falando: meu marido não entende o que eu sinto, sabe, minha esposa não entende o que eu sinto. E no caso dessas duas personagens que fazem salto ornamental sincronizado, elas se inspiram juntas, né, elas desafiam a gravidade juntas, elas saltam no mar, e provavelmente como duas amigas de infância, sabe, que treinaram, sabe, provavelmente a vida inteira, qualquer incompreensão ou você querer esconder alguma coisa pode gerar um ruído muito grande nesse relacionamento, né? Uma traição, né? Pode parecer uma traição. Isso eu acho uma questão central entre as duas personagens, né? E eu acho que e como eles vão achar uma resolução para esse conflito entre as duas é muito importante para o filme. Mesmo tendo feito o trabalho, quando a gente vê no cinema essa cena final com as duas, é emocionante, assim, é muito bacana ver a reação do público nas salas, porque, enfim, não quero dar spoiler, mas é muito intenso esse final. Gente, agora vamos falar de música, mais precisamente de Beatles, mais precisamente de Paul McCartney. A nossa correspondente Miriam Spritzer esteve no Tribeca Film Festival e acompanhou o lançamento do livro de Paul McCartney. E tem mais uma novidade bombástica aí que a Miriam vai nos contar. Olha só. Oi pessoal, esse ano o Tribeca Film Festival contou com a presença ilustre de ninguém menos que Paul McCartney, que faz parte da série de Storytellers, né, contadores de história, e esse ano veio apresentar para o Festival de Cinema e para o Mundo o lançamento do mais novo livro dele de fotografias, dessa vez, chamado The Eye of the Storm,
que é No Olho do Furacão, ou No Olho da Tempestade, que acompanhou o ex-Beatle em 1964, logo antes do grupo estrear na televisão americana. A gente vê a partir dos olhos de Paul McCartney um olhar por trás das cenas, nos bastidores, de tudo que rolou nesse ano, um pouco antes realmente da fama, do estouro da fama dos Beatles. Então a gente pôde ver com ele, né, durante o Festival de Cinema, ele participou de uma conversa com Conan O'Brien, mas com a presença do público ali do festival, em que durante um pouco mais de 1 hora ele contou várias histórias de bastidores, divulgando um pouco do que rolou por trás das cenas dessa época, que poucos de nós tivemos acesso. Durante o bate-papo com Conan, ele, além de dividir algumas das histórias de bastidores, também a dupla partiu de foto em foto e a partir dali foi trazendo algumas lembranças de Paul McCartney e também qual foi a escolha dessas fotos que marcaram esse livro. É, sem sombra de dúvida, uma conversa imperdível e foi uma super honra estar ali na presença dos dois num teatro pequeno, que a gente realmente podia ver de perto o Paul McCartney, que é o meu Beatle favorito, não há a menor dúvida disso, um dos meus compositores favoritos, e saber um pouquinho mais de como esse ícone, essa lenda viva, vê o mundo e também como é que ele absorveu essa fama dos Beatles, né? Eu acho que até os dias de hoje ninguém foi tão grande quanto esse grupo musical. Então é realmente algo que ele leva para a vida inteira e a gente vê que o público estava realmente muito animado de estar ali. Parecia que realmente era um concerto dos Beatles lá de 1964. Neste ano, o seriado Chaves comemora 50 anos. Sucesso desde a década de 70, Chaves se tornou a série mexicana mais vista no Brasil. E a dona Florinda esteve aqui no país e vamos conferir como é que foi a passagem dela por aqui. A atriz Florinda Meza, famosa por interpretar Dona Florinda no seriado Chaves, fez uma passagem pelo Brasil e pela primeira vez participou de um evento com fãs da obra de Roberto Gomes Bolanhos. A atriz estava super feliz em ver o sucesso que Chaves fez e faz no país até hoje. A vinda de Florinda também celebra um ano do documentário 50 anos de Chaves, lançado pela Jovem Pan em abril de 2022. É muito bem hecho, está muito bem hecho. Está muito bem escrito, muito bem feito, porque consegue passar elementos que são muito certos para o sucesso. Desde a época em que se inventou o melodrama, a tragédia e a comédia, ele vem de um tempo que existem regras, existem passos a seguir para escrever, algo que mova as fibras íntimas da alma. E o Roberto sabia fazer isso. O Roberto Gomes Bolanhos sabia escrever assim, mas também soube escolher muito bem o grupo de atores adequados. Soube fazer muito bem a direção de cena de cada um para conseguir capturar essas fibras da alma que te permitem, às vezes, rir, dando gargalhadas, às vezes sorrir, ou às vezes se comover e soltar lágrimas. A carcajadas, a vezes sonreír ou a vezes conmoverte e inclusive soltar uma lágrima. A artista se encontrou com a equipe do longa documental, que conta com direção de Enevander Vandinho e produção de Cosmonauta e audiovisual EV Produções. O documentário, que já foi visto por mais de 500 mil de telespectadores, é repleto de curiosidades desde antes da criação de Chaves até o sucesso em mais de 20 países e está disponível no YouTube da Jovem Pan Entretenimento e também no Panflix. E o Drops fica por aqui, aproveitem as dicas, um excelente final de semana para vocês, até semana que vem, até mais! Realização Jovem Pan News.